Olá, Leia Marinho falando daqui e hoje a gente vai conversar sobre slow fashion e fast fashion. Quem me conhece, quem já teve aula comigo, meus alunos sabem que eu gosto de traduzir as palavras para isso fixar na nossa língua, né? Fixar na nossa cabeça o que realmente elas significam. Então, se a gente está falando de slow fashion, a gente está falando de slow significa lento, devagar, e fashion moda. Então, a gente está falando de slow fashion, moda devagar, moda lenta. E fast fashion, o fast significa rápido, veloz, né? Então a gente tá falando de moda rápida. Slow fashion, moda lenta. Fast fashion, moda rápida. E a gente vai começar falando do slow fashion. Slow fashion é uma moda mais consciente. É uma moda onde as pessoas têm um consumo mais devagar. Não só o consumo é devagar, mas a produção dessa moda, dessas coleções, também são com freio de mão um pouco mais puxado, né? Ou seja, são duas coleções anuais, primavera, verão e outono e inverno. Antigamente era muito comum a maioria das marcas serem slow fashion. Hoje não é tão. A maioria das marcas hoje são fast fashion, mas ainda tem bastante com esse conceito. Então, slow fashion é essa moda com coleção mais lenta, mais desenvolvida, ou seja, duas coleções anuais, primavera, verão e outono e inverno, e essas coleções elas são muito pensadas. Elas são criadas pela equipe de criação, ela tem todo o processo de criação, desde o desenvolvimento do tema, toda a pilotagem dessas peças, ver a homogeneidade da coleção, ver se essas peças são duráveis, se elas são funcionais, se elas realmente trazem para o consumidor, além de conforto, uma durabilidade maior, uma resistência, né? E não só está associada à tendência, à moda, ao que está se usando. Então a gente já pode ver por aí um pouquinho de pontos negativos do slow fashion, porque as empresas que são slow, elas precisam de mais tempo para produzir, elas precisam de mais pessoas, equipes, né, que é no caso do estilista, assistente de estilo, ela precisa ter um modelista, piloteira, então ela precisa de pessoas envolvidas em todo o processo, além dos custos delas serem mais altos. Por que os custos do slow fashion são mais altos? Se a gente for pensar bem, quanto maior se produz, mais preço baixo você consegue. Pelo fato de ser um processo desacelerado, ele também gera um pouco menos de peças, ou seja, o slow fashion ele não gera toneladas de peças, uma produção em grande escala, em larga escala, como a gente vai ver mais pra frente no fast fashion. E isso geralmente aumenta os custos da empresa. Por quê? Se eu tenho uma empresa que produz menos peças, automaticamente os meus custos fixos são dissolvidos no menor número de peças, o que torna essas peças um pouco mais caras. Vou dar um exemplo. Se eu vou fazer 50 camisetas, por exemplo, estampadas, como essa daqui que eu tô usando, uma camiseta estampada, e vamos supor que seja silk screen a forma que eu for estampar essa camiseta. Eu preciso abrir um quadro com cada cor que consta na minha estampa. E esse quadro ele não é muito barato. Então você vai procurar um fornecedor para fazer a sua estampa e você vai abrir um quadro com cada cor que tem na sua estampa. Cada quadro, vamos supor que custa em torno de R$50, né? E essa estampa tenha umas três cores. Então você já vai ter de custo R$150 só de quadro, fora a batida da estampa, né? Que você também tem que pagar para essa empresa aplicar a estampa na sua camiseta. Então você vai ter que dissolver esses R$150 de custo de quadro em apenas 50 peças. Ou seja, o valor da sua estampa vai ficar um pouco alto. Contrapartida, se eu fosse fazer 2, 3, 4 mil camisetas dessa estampa, o preço desse quadro ia ficar irrisório no preço final do custo da estampa, entende? Então o slow fashion tem essa característica de ter peças um pouquinho mais caras. Isso não é só na parte de terceirização de estampas, bordados. Por exemplo, a gente pode pensar isso também na parte de confecção, na parte da costura da peça. Se a sua empresa fosse pequena, por exemplo, e você terceirizasse essa parte, as oficinas que pegam cortes da indústria para poder costurar, não compensa para elas pegar um corte de 50 peças. Afinal, essa oficina também tem os custos dela de manter funcionário, energia elétrica. Para ela parar toda a equipe dela para costurar apenas 50 camisetas, isso vai ficar muito caro para ela. Ou seja, ela vai repassar isso para você. E o custo para você costurar uma camiseta vai ser muito mais alto, olhando se você tivesse mandado 3, 4, 5 mil camisetas para essa mesma oficina.
Outro ponto também que deixa o slow fashion um pouco mais caro é que todos os profissionais envolvidos na cadeia do slow fashion têm um valor justo a receber. Então você paga corretamente tanto o estilista, modelista, a costureira, enfim, todos os profissionais envolvidos. Não é como no caso do fast fashion, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Então esses custos tornam realmente o slow fashion um processo um pouco mais caro, tanto para quem produz quanto para quem consome esse modelo de negócio. A matéria-prima no slow fashion também ela é mais pensada, ela é de melhor qualidade, porque o estilista pensa no processo de durabilidade dessa peça, além de trabalhar com matérias-primas mais naturais, ou seja, caso de algodão, seda, e esses tecidos são normalmente mais caros pela forma de como eles são produzidos, né? É bem diferente de quem consome matérias-primas sintéticas, que é o caso do poliéster, polipropileno, poliamida, que eles têm um preço um pouco mais reduzido do que as fibras naturais. Agora, falando do fast fashion, que significa moda rápida, é um inverso, né, do slow fashion. É um processo muito mais acelerado, enquanto que no slow fashion se faz 2 coleções anuais, no fast fashion chega a se fazer 54 coleções anuais. Né? Então é um processo muito mais acelerado, não tem esse processo de criação como no slow fashion, onde os estilistas que criam, que sentam, que escolhem o tema daquela coleção. No fast fashion não, as grandes empresas de fast fashion, elas estão ligadas na tendência, elas estão ligadas nas semanas de moda, em todas as empresas que lançam as suas coleções, e elas fazem uma captura dessa tendência para poder traduzir nos produtos delas. Então é uma coisa muito mais rápida, é uma coisa que não envolve processo de criação, e sim a réplica mesmo, a cópia da ideia, a tradução daquilo que se foi colocado nas semanas de modas, nas grandes semanas de modas, e aí eles passam a reproduzir em larga escala aquilo que as passarelas estão mostrando. Logo já vai um dinheiro aí bem grande economizado nessa equipe de criação, nesse processo de qual vai ser o tema da nossa coleção, enfim. Esses profissionais são secundários no modelo de negócio do fast fashion e aí acaba diminuindo esse custo, né? Outra coisa também são as matérias-primas, os tecidos não são naturais, não são tecidos caros, então você consegue diminuir muito o custo dessa peça, tendo em contrapartida que eu já não pago estilista, não pago equipe de criação, os meus tecidos são um pouco mais baratos e eu produzo em larga escala, ou seja, eu consigo ter os menores preços de confecção, tanto de costura, quanto de estamparia, quanto de acabamento, porque eu estou fornecendo para essas empresas terceirizadas muitas peças, milhões de peças. Se a gente der um exemplo, por exemplo, de algumas marcas fast fashion como Zara, como Forever 21, H&M e várias outras, elas produzem para todas as lojas que elas têm ao redor do mundo. Então a grade de produção é muito alta. Isso faz com que essas empresas tenham o poder de dar o preço dela, né? Então elas vão para países subdesenvolvidos e elas conseguem passar preços bem mais baratos do que uma empresa do slow fashion que está produzindo 1.000, 2.000 peças. A tendência do fast fashion também é acelerada porque eles estão produzindo uma coleção por semana. Isso dá a sensação do consumidor de que ele está sempre fora da moda. Ou seja, ele vai no shopping essa semana e a semana que vem, quando ele vem, a coleção já é extremamente nova e ele sente essa necessidade de ter que consumir o novo, de ter que buscar estar dentro da tendência. Outro ponto também é que, como os materiais não são de boa qualidade, essas peças não têm alta durabilidade, ou seja, você está o tempo todo precisando comprar roupa, porque aquilo que você comprou, além de já estar ultrapassado na moda, a qualidade dele já tá com peeling, bolinha, já desbotou a estampa, já descosturou, enfim, porque a qualidade dele é proporcional ao preço baixo. Aí você fala, ah, mas então eu vi só vantagens aí no fast fashion, né? Porque eu tenho roupa barata, com velocidade de tendência, ou seja, o tempo todo eu tenho novidade e eu posso pagar. Não vejo desvantagem nenhuma nesse processo. Só que quando a gente para pensar, alguém está pagando esse custo. Para você estar pagando R$9, R$10, ou como a Forever 21, H&M, Topshop em outros países, $9, $8 uma blusa, alguém está pagando a parte pesada desse processo para você pagar só apenas $9 na sua blusa. E esse alguém pode ser
tanto o planeta, porque não existe jogar fora, a gente está consumindo uma quantidade de lixo absurda e não tem jogar fora, né? Porque a gente mora num planeta e não tem fora do planeta. Então todo o lixo que a gente gera fica aqui com a gente, juntinho, no planeta que a gente vive. Então a gente está gerando um lixo absurdo, porque o consumo é mais acelerado, né? O descarte é mais rápido. Então a gente gera essas toneladas de lixo e fora que a cadeia têxtil, no seu processo de criação, ela mexe com toda a natureza. Ou seja, toda a água que é produzida num tingimento ou numa lavagem de um algodão, ela é descartada para a natureza sem tratamento. Embora seja lei as empresas tratarem, nem todas as empresas tratam essa água para devolvê-la para a natureza. Então a gente vai poluindo todo o solo em volta dessas grandes empresas que não tem mais como reverter, né? Como eu disse, não tem jogar fora, a gente está no mesmo planeta. Os resíduos de corte também, desses grandes infestos para cortar as peças em alto números, todos esses resíduos, rebarbas de tecido, eles também são descartados na natureza. E como a fibra não é natural, elas demoram muito mais tempo. 400 anos, por exemplo, é o caso do poliéster. Então a gente também gera aterros enormes de resíduos têxteis que vão se decompor ao longo de 400 anos. Mais um ponto negativo é o trabalho escravo. Ou seja, se eu tenho milhões de peças a serem produzidas e eu sou a empresa que tem o domínio desse valor que eu quero pagar, afinal eu estou fornecendo trabalho para esse país, eu dito mais ou menos o quanto eu quero pagar nessas peças, afinal as pessoas lá precisam trabalhar. Então isso faz com que as empresas, as grandes marcas têxteis, elas ditem valores absurdamente baixos, né, para as pessoas trabalharem em países subdesenvolvidos e acaba sendo um trabalho quase que por alimentação, né? As pessoas desde pequena já trazem seus filhos para poder trabalhar na confecção, para poder gerar um pouco mais de renda e assim a sua família conseguir comer. Isso gera também um grande trabalho pesado que as pessoas precisam trabalhar horas e horas sem pausa para poder entregar as grandes produções. Existe um documentário que foi feito a respeito disso que chama The True Cost. A tradução é o verdadeiro custo, né? É um documentário que trata exatamente desse assunto, de quem é que paga essa conta para você ter roupas extremamente baratas. Vou deixar aqui embaixo, no box de descrição desse vídeo, o link do trailer desse filme, e aí você pode assistir. Antigamente ele estava na Netflix, atualmente eu não sei te dizer se ele ainda está no menu da Netflix, mas o link aqui embaixo você vai conseguir assistir pelo menos o trailer desse documentário, que é muito interessante para quem estuda ou trabalha ou gosta de moda. Então é isso, hoje eu queria conscientizar vocês mesmo sobre o slow fashion e o fast fashion e mostrar quais são as vantagens e desvantagens de cada um, para que você tenha um consumo consciente, mas que você entenda de moda, para que você tenha uma consciência tanto quanto criador ou como consumidor de que a moda tem os seus limites e que você pode ter um consumo consciente, uma criação de uma coleção consciente, pensando na qualidade de vida não só das pessoas que trabalham no mercado, mas sim do nosso meio ambiente, lembrando que o planeta não existe fora, né? Então tudo que a gente gera realmente vai ficar juntinho aqui com a gente até o final da nossa geração e das outras gerações. Enfim, espero ter ajudado, ter trazido um pouco mais de informações para vocês. Um beijo e até a próxima!